Olá, ouvinte da TV Ativa. Mais uma vez, o Senhor está permitindo, através dessa emissora, que possamos realizar o programa O Viver é Cristo. Fique conosco nessa meia hora, nesses 30 minutos, para que Deus possa falar ao seu coração. E hoje conosco nós temos o nosso irmão Antônio Matias, que vai trazer a palavra a você, e o tema da mensagem nesse momento: 3 passos para a vida eterna. 3 passos para a vida eterna. Que você abra o seu coração e que realmente você possa ouvir nesse momento a voz do Senhor. Me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Por onde quer que chame,
Olá, amigo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. O Senhor tem um propósito para a sua vida, tem tudo preparado para você. E se você ainda não decidiu ao lado do Senhor Jesus Cristo, ao lado de Deus, não decidiu ainda tomar uma posição na vida, o tema da mensagem, que já foi dito pelo nosso irmão, 3 passos para a vida eterna. Por que 3 passos para a vida eterna? Porque o homem deu 3 passos para o pecado, 3 passos para a morte. E assim aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam no jardim, e nós vimos que eles desobedeceram a ordem de Deus. Agora veja bem por que eles fez isto. Aquilo que eles sentiram no coração de tomar uma decisão para a desobediência a Deus. Porque Deus tinha deixado uma ordem. De toda árvore pode comer livremente, mas aquela que está no meio do jardim não comerás. Porque se comeres, certamente morrerás. É uma ordem de Deus. Mas veio o inimigo, Satanás, naquela serpente, e colocou no coração daquela mulher, de Eva. Fez uma colocação desafiadora, provocando um sentimento de dar um passo, o primeiro passo para o erro. E nós vimos que lá Eva deu 3 passos. O primeiro passo, nós lemos em Gênesis no capítulo 3, e do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela viu, ela cobiçou. O primeiro passo foi o passo da cobiça. Os olhos viu. O segundo passo, ela desejou comer. Ela continua vendo a árvore que era boa para comer. Primeiro passo. Segundo passo, agradável aos olhos. Primeiro passo, ela viu. E depois ela desejou comer. E o terceiro passo foi a soberba da vida. Por que soberba da vida? Porque Satanás desafiou. Certamente você não vai morrer se você comer. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Foi uma proposta. E isso ela colocou no coração. Deu esses 3 passos para o pecado, 3 passos para a morte, porque o pecado é morte. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então ela morreu espiritualmente. O homem e a mulher morreram espiritualmente para Deus. Separou-se de Deus. Não teve mais contato com Deus. Outrora, antes de dar esses passos, eles tinham uma comunhão íntima com Deus. A palavra de Deus diz que Deus, na viração do dia, vinha e conversava com Adão. É uma comunhão íntima. Naquela paz, tranquilidade. Não sentia vergonha, não sentia medo, não sentia nada que trouxesse aproximamento.
Porque a paz com Deus é uma paz que traz um alívio. É assim que eles viviam. Mas quando deram esse passo para o pecado, a ambição de ser igual a Deus. Deus é soberano. Mas morreu espiritualmente e ficou sujeito à morte física, porque Adão depois morreu também. E por isso que o pecado entrou no mundo. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E quando nós nascemos com o pecado de Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos, e por isso que todos morreram. Separados de Deus. Mas Deus, Ele não deixou o homem eternamente perdido nos seus pecados. Ele procurou um meio de restaurar, de trazer o homem para si, para ter comunhão novamente com Ele. Agora, para isso, teve um preço muito caro para Deus. Deus precisou enviar seu próprio filho, o único filho, o filho unigênito. E a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a prova do amor de Deus para conosco. O homem pecador, miserável pecador, desobediente a Deus. Mas Ele amou. E a palavra de Deus diz que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. A prova deste amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a providência de Deus. Providenciou um meio. E por isso nós, que aceitamos esse Jesus amado, esse Salvador, nós glorificamos a Deus. E desejamos do fundo do nosso coração, da nossa alma, e expressar a grandiosidade de Deus, e trazer essa misericórdia e o amor de Deus para você. Para que você sinta o que nós sentimos. Que você participe o que nós participamos. Que você tenha uma comunhão com Deus assim como nós temos. A alegria e a paz do coração. Porque o homem nos seus pecados, ele não tem prazer na vida. O homem nos seus pecados, ele só sente aflições, tristeza, dor, mágoa e aflições. Mas Cristo veio para apagar. Por isso que Deus providenciando o seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar. Porque o pecado tinha que ser impune. Deus não deixa o pecado impune. Deus ia punir o pecado. E de que forma? Porque no mundo, Deus olhando o alto céu, não havia um sequer que pudesse satisfazer a vontade de Deus e apaziguar a ira de Deus e apagar os pecados. Nenhum. Quantos centenas e centenas e milhares de anos se passaram desde a queda de Adão no jardim do Éden? Quantos servos de Deus, quantos profetas, quantos aqueles que eram tementes a Deus, mas não foram suficientes para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado. Por quê? Porque eles também nasceram com o pecado. O pecado estava neles. Embora eles sendo fiéis a Deus, mas a natureza pecaminosa ainda permanecia. E precisava de alguém que não cometesse pecado, alguém que não tivesse pecado, alguém santo,
para levar sobre os seus ombros a consequência dos nossos pecados. Deus, olhando do alto céu, não viu um sequer, até que Ele enviou seu Filho. Jesus, Ele, sendo Deus, Ele sendo o Criador de todas as coisas, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou. Ele enviou de estar ao céu, lá sendo servido pelos seus seres celestiais, pelos anjos. Ele esvaziou, reprimiu, e desceu ao mundo, tomou um corpo à nossa semelhança. E do mesmo sentimento, um homem, mas ele foi perfeito. Ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele sim, satisfez a vontade do Pai. Satisfez a vontade de Deus, porque ele foi levado à cruz. Levando nos seus ombros as consequências dos nossos pecados. E ali na cruz, ele ficou a sós e satisfez a vontade de Deus. Ele ficou a sós com a justiça, porque a ira de Deus caiu sobre ele ali na cruz. E naquele momento Deus afastou-se dele e houve trevas e ele ficou a sós. E ali ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Tinha que ser assim, para apaziguar a ira de Deus, para apagar o meu pecado e o vosso pecado. Precisou sofrer todas as consequências, os escárnios, o sofrimento, de tudo que ele passou na cruz do Calvário. Mas satisfez a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que ele ofereceu como um sacrifício vivo na cruz do Calvário. E aquilo subiu como um aroma agradável a Deus, porque satisfez a vontade de Deus. E isso é a nossa vitória. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E subiu ao céu, está à destra do Pai, coroado de honra e de glória. Aquele que foi esvaziado do céu de ser servido e desceu à terra, tomou um corpo à nossa semelhança. Mas quando ele ressuscitou, Deus exaltou de tal maneira que deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus Cristo dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Ele é soberano. Ele me salvou. Ele quer te salvar. Mas para isso, o que precisa fazer? A mesma coisa que aconteceu no jardim. 3 passos para o pecado, 3 passos para a morte. Você precisa dar 3 passos para a vida eterna, para ganhar a vida eterna. Primeiro passo: o Senhor Jesus, quando estava aqui no seu ministério, ele fez uma parábola do filho pródigo. E essa parábola traz um esclarecimento, como que devemos tomar atitude daquele jovem da parábola. Aquele moço que pegou todos os seus bens, a sua herança, e saiu e gastou tudo o que tinha. Nós lemos em Lucas capítulo 15, e no verso 17, ali conta toda a história daquele moço que perdeu tudo na parábola. Mas ele deu 3 passos e foi vitorioso. O primeiro passo que ele deu, o reconhecimento do seu erro. Reconheceu dos seus pecados. Assim somos nós. Reconhecer que somos errados. Reconhecer que nós estamos no mundo na desobediência de Deus.
É assim que aquele moço fez, uma desobediência. No versículo 17 ele diz, caindo em si, e disse, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui moro de fome. Esse é reconhecimento. Jesus está de braços abertos, chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, para isso, tem que reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, e precisa da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Reconhecimento, primeiro passo. Segundo passo, arrependimento. E ele diz assim, no versículo 18, levantar-me-ei e hei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei. Um coração arrependido de tudo que tem feito. Terceiro passo. Ele é a conversão. Ele deixou tudo e tomou uma decisão e foi. No versículo 21 nós vimos a conversão dele. Ele chegando, aproximando-se do pai, ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que ele se converteu, porque ele reconheceu dos seus erros, arrependeu dos seus erros e foi em busca na conversão. Isso é uma palavra que o Senhor Jesus fez, mas tem uma realidade que aconteceu no grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha o nome de Saulo. E ele era religioso, defensor da sua religião, do judaísmo, do fariseus. E ele foi perseguir os irmãos, perseguia os crentes. Ele prendia, açoitava, matava. E um dia, nós lemos lá em Atos capítulo 9, conta toda a história de Paulo, da sua conversão. Ele pediu carta ao sacerdote e saiu de Jerusalém e foi para Damasco para buscar os crentes que estavam lá, os judeus, para trazer para prender em Jerusalém. Mas quando ele chegou no meio do caminho, ao meio-dia, e ali deu um clarão. Ele com a sua comitiva, caminhando, e apareceu um clarão. E ele caiu por terra. E Jesus apareceu a ele. E o Senhor Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele, quem é tu, Senhor? E Jesus apresentou a ele. Vai, entra na cidade, procura Ananias. E ele, quando ele levantou, ele estava cego. E levaram, conduziram ele. Ele chegou lá, Ananias não queria atender, porque o Senhor deu uma visão a Ananias, e Ananias questionou o Senhor, mas esse homem persegue e mata os crentes. O Senhor Jesus disse, mudou, está mudado. Ananias abençoou com a oração, voltou a visão, ele batizou, e ele saiu pregar o Evangelho. Uma conversão de 180 graus. Um homem que perseguia os crentes. Aconteceu que os judeus passaram a perseguir ele. Mas ele foi o grande homem de Deus. Na sua conversão. Foi o grande pregador. Foi o maior fundador de igrejas. Foi o que mais escreveu carta para as igrejas, que está registrado aqui na Bíblia. Este é Paulo. Você pode ser um desses. Você pode também tomar essa decisão, se converter ao Senhor Jesus e aceitar Ele como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. O Senhor abençoe a você e a todos que aceitam Jesus como Salvador. Amém?
conselho da palavra do Senhor para hoje é o seguinte: nós lemos um texto aqui em Mateus capítulo 28, e o verso 18 diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos o conselho que o Senhor Jesus está dando aqui, depois de ressurreto, quando ele estava comissionando os seus discípulos. Ele ia subir os céus, mas ele disse: toda autoridade eu tenho, no céu e na terra. Fazei discípulos. Nós estamos numa época difícil, no isolamento, mas nós, graças a Deus, nós temos um meio de comunicação, que podemos estar comunicando com os nossos amados irmãos, podemos comunicar com as pessoas e falar da palavra de Deus. E o versículo que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus diz aqui no finzinho deste versículo, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós estamos em casa, nós não podemos aproximar das pessoas. Nós sempre desejamos aquela vontade de abraçar os nossos netinhos, né? Aquela vontade de abraçar, mas não podemos. Aproximar de amigos, aproximar de pessoas e dar um abraço bem forte, não podemos. Parentes, não podemos. Mas uma coisa nós podemos fazer, mesmo em casa lá, isolado: abraçar os pés do Senhor. Porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Nada lhe pode impedir essa comunhão íntima com o Senhor. E eu quero deixar este conselho a todos: coragem, ânimo, não entristeça, porque o Senhor Jesus nos alegra todos os dias. Amém? Para encerrar então o programa O Viver é Cristo de hoje, eu quero agradecer a você que nos ouviu, que tirou um tempo da sua vida para que o Senhor pudesse falar ao seu coração nesse momento. Eu quero que você, se tiver algum pedido de oração, que você possa passar um WhatsApp para nós desse programa. O número está aqui na sua tela do seu televisor, e que realmente você possa compartilhar conosco de alguma necessidade, ou se você tiver alguma dúvida a respeito daquilo que você acabou de ouvir, que você também possa nos fazer pergunta, e vamos ter o enorme prazer de respondê-lo dentro da palavra do Senhor. Eu gostaria agora, para nós finalizarmos, chamar o nosso irmão Antônio Matias. Ele vai fazer uma oração, e que você nesse momento possa fechar os seus olhos e possa de fato ouvir essa oração, sabendo que Deus está nos ouvindo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por este privilégio tão precioso de nós podermos transmitir a Tua palavra através desta emissora, a palavra que chega aos lares, em todos os lugares. E nós queremos, o Pai bendito, de toda a região de Piracicaba, e pedir as Tuas bênçãos, Senhor, para cada família, cada pessoa que assiste esse programa, pessoas de São Pedro, pessoas de Rio Claro, pessoas de Limeira, de Americana, Santa Bárbara e de Rio das Pedras, e de Charqueada, de várias cidades aqui da região, aonde a emissora atinge, que vai ao ar o programa. Pai bendito, abençoa a todos. E queremos pedir também, Pai bendito, a bênção especial para aqueles que estão enfermos, que estão no leito da enfermidade. Que o Senhor possa estar, Pai Santo, curando na Tua vontade e aliviando as suas dores e tirando todas as suas aflições, para que eles possam, Senhor, sair desse leito aí e glorificar o Teu nome. Abençoa também aqueles que estão no presídio, estão muitas vezes em grande dificuldade, sofrendo ali no presídio, Pai. Que uma palavra de salvação chegue até a eles e que eles possam entender e compreender que Jesus é o Salvador. Abençoa a todos, o Pai, nós entregamos todos nos Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém.